John Lennon. John Lennon um dia chegou diante das câmeras, pastor Reuel, bateu no peito e disse: os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo: nós Beatles somos uma nova religião. A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta, escuta alguém chamar ele pelo nome. Ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Chamar ele pelo nome, ele vira e é alvejado com 3 tiros no peito. Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar o pano de cima e ia dizer: me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai, esse é em nome do Filho e esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para debochar. Não é não. A verdade é que ela pode ser as duas coisas. A letra J é como uma bengala de ponta cabeça. Amigos, Jesus não é o Messias. Põe na tua cabeça de uma vez por todas. Jesus nunca foi o Messias. Ele está no lugar do Messias porque os padres colocaram outra pessoa no lugar da verdade. Então, o nome do Messias deveria corresponder com a origem de sua nacionalidade, ok? É claro que nada seria impossível. O Criador poderia ter colocado qualquer nome, mas se a gente for racionalizar, fazer uma coisa, usar um pouquinho mais do intelecto, a gente vai poder ver que o nome Jesus, ele não seria possível. Bom, podemos lembrar que Jesus, a primeira letra do nome Jesus é a letra J. A letra J ela foi inventada a partir do século XV por Pierre de la Ramée. Não sei se eu pronunciei certo. O nome é em francês, ele é francês, então esse nome Jesus, ele não poderia estar correto. É claro que o nome Jesus, esse nome Jesus, ele não é em todas as nações, ou seja, esse nome foi adaptado. Ou seja, a gente tem várias, assim como a Bíblia, a gente tem várias traduções desse nome, mas que seguem sempre o mesmo significado. Ou seja, se a gente for no italiano, vai ser Gesù. Se a gente for em português, vai ser Jesus, ok? Se a gente for em inglês, vai ser praticamente o mesmo, Jesus. Então, não tem muita diferença aí de nome. É claro que, por exemplo, na Itália a gente vai ter Gesù, porque o J ele não é usado, né? O J ele não é usado nem no hebraico, nem no grego e nem muito menos no latim. Então, esse nome Jesus, a gente não vai encontrar nessas interpretações, ok? Bom, a gente sabe que os gregos escreveram o nome Jesus, ou seja, eu não sei se eu não vou estar interpretando porque eu não tenho, eu não estudei o grego, eu estudei o latim, fui obrigada a estudar o latim porque eu fiz a escola superior na Itália, e eu fiz o científico, e no científico a gente tem o latim. Então, do latim eu sei bem falar um pouco, agora do grego eu não sei nada. Mas sei que eles escreveram Jesus. Então, o I e o E, que seria IE, ok? Esse nome vinha de divindades gregas, ou seja, E vinha da amada de Zeus. E Sos, que seria o Zeus, que a gente tem hoje em dia, que seria o Zeus. Então, seria a amada de Zeus mais Zeus. Então, a gente poderia interpretar, talvez, que seria o filho de Zeus com a sua amada, por exemplo. E se esse nome fosse em hebraico, mesmo que não existe a letra J, então a gente pode estar usando o quê? O Jesus foi apenas uma tradução para que as nações pudessem, por exemplo, falar esse nome de uma maneira mais fácil. Por exemplo, o meu nome talvez seria mais fácil se fosse Tamara do que Tami, por exemplo, ou Tamires. Muita gente, quando eu falo Tami, tem gente que fala Tamara? Tamires? Não, meu nome é só Tami. Então, o que acontece? Talvez, até aí, tudo bem.
fizeram um nome conforme cada nação. Então, se a gente for usar Ie mais Sous, que seria Io mais Zeus, né? Então, se mesmo assim, se esse nome fosse somente uma interpretação, uma tradução para que ficasse mais fácil para cada nação, esse nome deveria ser Jesus, em hebraico, que ficaria com a letra Y, já que o J não existe em hebraico. Então, o Ie corresponderia ao G, o J-E, que seria Deus. E o Sus corresponderia a cavalo. A tradução de Sus ficaria cavalo. Então, ficaria Deus cavalo, ou Deus é cavalo. Aquilo que a gente pode interpretar quando uma pessoa chama você de cavalo, nossa, que pessoa cavala, a gente interpretaria como um insulto, sei, ok? Então, essa usança desse nome, para todos os modos, o nome de Jesus, ele é, com todos esses fatos, porque aqui nós estamos falando de fatos, nós não estamos falando de nada espiritual, estamos falando de fatos, ok? Eu não tive nenhuma revelação e nada, ok? Aquilo que fala comigo é a escritura. Nesse caso aqui, a gente tem fatos. Eu não tô falando aqui de nenhuma revelação, de que eu sonhei e dormi e sonhei que Jesus estava falando comigo que o nome dele não era Jesus. Não. Em momento algum eu estou falando isso. Estou falando de fatos que podem ser comprovados. E é claro, para dar uma finalizada, a gente sempre aprendeu na escola que na época da Revolução Cristã, quem traduziu a Bíblia foi Martinho Lutero. Que, na verdade, essa afirmação é uma afirmação falsa, porque Martinho Lutero ele traduziu a Bíblia, sim, em alemão. Ele foi um revolucionário? Foi. Ele lutou contra a Igreja Católica? Sim. Até a que ponto ele lutou a Igreja Católica? Até o que ele mudou da Igreja Católica é uma dúvida, porque eu não tenho eu não posso comprovar nada disso. Mas que ele traduziu a Bíblia em alemão, isso é verdade. Ele traduziu em alemão, fazendo com que tivesse aquela unificação da língua, porque na Alemanha existiam-se vários dialetos, ou seja, várias regiões que falavam um dialeto que não era a língua falada na Alemanha hoje. Então, a Bíblia teve sim uma importância na Alemanha pelo aspecto linguístico, mas dizer que ele foi o tradutor da Bíblia e foi ele quem traduziu o nome Jesus e tal, isso não é verdade, é uma afirmação errada. Então tá, pessoal, essa foi a minha visão, um pouquinho falando sobre o nome de Jesus. Se vocês tiverem mais informações, que deixem nos comentários. Eu sei que existem estudos mais profundos do que esse que eu tô falando, mas é claro, é um vídeo curto, somente para falar um pouquinho sobre o nome de Jesus, que é um nome falso. Primeiro, nós temos provas de que a letra J ela não existia antes do século XIV. E nos alfabetos hebraico, aramaico e grego ela não existe nenhuma letra correspondente ao J. Portanto, fica logo claro que antes do século XIV o nome de Jesus não existia nas escrituras. Olha, em primeiro lugar, no hebraico não existe até hoje essa letra J. Essa letra J apareceu em 1515 por Eusébio Ariônimo, tá? E foi lançada por um tradutor chamado William Tyndale em 1611, aonde pela editora Kive, de 1611 para cá, são 394 anos que tem esse nome Jesus. O nome ainda errado no latim era Ieso. A letra J você não vai achar. Tá? Essa é a última letra e o alfabeto termina aqui. Então eu vou mostrar para vocês agora o arcaico. Vejamos aí. Não tem, em hipótese nenhuma, uma letra que simbolize a letra J. Por mais que você queira saber, você não vai conseguir localizar a letra J dentro dessas questões aí. E o Jeová, de onde que veio? O Jeová foi o seguinte, com o tempo, ninguém sabia pronunciar o tetragrama sagrado do nome de Deus. Eles falavam no lugar, que palavra? Adonai, que significa Senhor. Aqui está a palavra Adonai em hebraico. Adonai. Então eles pegaram as vogais do nome Adonai e jogaram aqui e virou Jeová. Então Jeová é um nome artificial, montado. Não é que a pronúncia era Jeová. Nem tem letra J em hebraico.
Então, com todo respeito aos irmãos Testemunhos de Jeová, eles ficam brincando por um nome que foi inventado. Mas o nome Jeová somente foi inventado bem recentemente. The Jehovah's Witnesses accept that. E os próprios testemunhos de Jeová aceitam isso. In their book, No livro deles. vamos ler Justinian. No livro deles chamado Raciocínios à Base das Escrituras, na página 203, tem uma citação que diz o seguinte: por conseguinte, alguns modernistas formularam o nome Jeová desconhecido dos antigos, quer judeus, quer cristãos. Even in their book, they accept that the name Jehovah is very new. Mesmo no próprio livro deles, eles aceitam que o nome Jeová é bem recente. It was not known to the Jews, even to the Christians. Não foi conhecido dos judeus, nem mesmo dos cristãos. Why? Dos cristãos, nem mesmo When dos was judeus. the name Jehovah invented? Por quê? Quando o nome Jeová foi inventado? Vamos a ler a mesma publicação dos testemunhas falsas de Jeová. Vamos. Na própria publicação deles, que se chama a Tradução Novo Mundo da Bíblia, o Comitê de Nova Tradução da Bíblia, em um dos parágrafos diz o seguinte: enquanto, na parte grifada em amarelo ali, a tradução seria: enquanto inclinado para a visão da pronúncia Yahweh, como a maneira mais correta, nós temos retido a forma Jeová, por causa da familiaridade das pessoas com este desde o século XIV. So the name Jehovah only was invented in 1,400 years after the Apostle. Então o nome Jeová somente foi inventado em 1400 anos depois dos apóstolos. No wonder Não é de se admirar. os testemunhos de Jeová são testemunhas falsas. Não é de se admirar que sejam falsos testemunhos. Because they are not telling the truth to the people. Porque não dizem a verdade às pessoas. Even though it is in their book, Mesmo que esteja no livro deles, the name Jehovah was only invented very recently. de que o nome Jeová somente foi inventado recentemente por modernistas. It was not known to the Jews nor to the Não foi conhecido dos cristãos nem mesmo dos judeus. because it only came into invention in the 14th century. Porque somente chegou a ser elaborado no século, cerca do século XIV. And we are not inventing this. It E is nós in não their estamos book. inventando isso está no próprio livro deles. That's why do not believe in the Jehovah's Witnesses, brother. They are false people. Por isso que não acredite nos testemunhos de Jeová, irmão. Eles são falsos testemunhas, According to their book. de acordo com o próprio livro deles.